Surgimento do mal. Então, falando um pouco sobre isso, é importante nós entendermos sobre a origem do mal, mas primeiro, nós falaremos muito sobre o mal, mas nós também precisamos saber que Jesus, ele já veio e nos deu autoridade em cima daquilo que é o mal. Ali no livro de Lucas, no capítulo 10, do 17 ao 20, o texto diz o seguinte: os 70 discípulos voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, quando nós olhamos para essa história, nós vemos Jesus falando ali um pouco da queda. A gente vê de coisas que Jesus falava até de antes da criação do homem, como Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas nós já vemos Jesus trazendo a existência do mal, mas também o poder que ele dava aos seus discípulos sobre o mal. Então, por mais que nós vamos falar sobre a origem do mal, é importante nós termos em mente que de tudo aquilo que nós falarmos, Deus, ele já triunfou sobre o mal. E para nós falarmos sobre a origem do mal, então nós vamos ir um pouco antes do relato da queda. Nós sabemos ali que em Gênesis capítulo 3 é onde a Bíblia fala sobre a queda do homem e a gente vê a entrada do pecado original no mundo. Então, o primeiro pecado cometido que fez com que toda a geração humana, ou aquilo que nós chamamos de humanidade adâmica, passa a ser fruto do pecado. Mas se nós queremos falar não só sobre o pecado original, mas sobre a origem do mal, nós precisamos voltar um pouco antes do Éden e algumas coisas que aconteceram antes disso. E o que nós precisamos entender? Que Deus, ele não criou o mal. Deus, ele criou as coisas boas e Deus, ele tem uma forma natural de tudo aquilo que está vazio, ele preenche. A gente vai começar a ver isso. Mas lá no livro de Jó, no capítulo 38, do versos 4 ao 7, se você tá aí com seu caderno, então você vai anotando essas referências para depois você ir lendo e conferindo tudo isso. A gente vai ver Deus lançando um questionamento a Jó e ele diz: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto, quem definiu as suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber o que sustenta os seus alicerces e quem lançou a sua pedra angular. E é aqui no verso 7 ele diz: enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Aqui, quando a gente vê esse relato de estrelas da manhã cantando junto e anjos dando gritos de alegria, nós vemos um simbolismo constante na Bíblia de relacionar anjos com estrelas. E a gente vai ver bastante isso. Só que aqui nós vemos Deus questionando a Jó antes mesmo da criação, dizendo que o universo, ele vivia em harmonia. As estrelas e os anjos, eles cantavam de alegria. Então nós podemos perceber até antes da criação humana que Deus, ele já tinha criado coisas como os anjos, coisas do tipo de forma harmônica. Então, antes da queda, Deus, ele cria aquilo que é bom. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 3, nós vamos enxergar sobre a queda de Satanás. E é um pouco daqui que a gente vê sobre a origem do mal. Então, se queremos falar sobre a origem do mal, não vamos direto para o pecado original, mas nós precisamos olhar para a queda de Satanás. E o texto aqui diz de uma forma simbólica, Apocalipse capítulo 12, verso 3. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas. Com cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então aqui a Bíblia está dizendo o dragão relacionando a Satanás, a serpente. Ele vai explicar isso mais pra frente. E ele arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Então, novamente, a Bíblia correlacionando anjos a estrelas. Então, a história conta que
Satanás, com a sua queda, carregou 1/3 através de influência dos anjos do céu. E aí o texto vai dizer, com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher que estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança logo que ela nascesse. Verso 7, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo e foi lançado na terra com os seus anjos. Então aqui a gente vê o relato da queda de Satanás. Antes mesmo da criação do homem, Satanás ele sendo lançado em terra com 1/3 dos anjos. Então a separação de Deus aqui, e a gente começa a ver o mal surgindo. Jesus ele já disse lá atrás, e nós lemos, que os espíritos eles se submetem, e ali em Lucas 10:16 ele diz, eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Aqui a Bíblia revela que antes de todas essas coisas, Jesus ele já era, ele já existia, ele já exercia a sua soberania, mas nós vemos aqui então a queda de Satanás. E o grande motivo, o grande ponto que nós precisamos entender para saber sobre a origem do mal é por que Satanás caiu. Muitas pessoas se perguntam, cara, o que Satanás fez? Qual que foi o pecado? O que gerou essa queda? E nós conseguimos enxergar isso lá em Ezequiel, no capítulo 28. Então, construindo uma linha racional aqui, nós vemos que Deus ele criou o universo em harmonia, mas Satanás ele foi lançado fora com 1/3 dos anjos que concordavam com ele e foram lançados em terra, expulsos do céu, é o que o texto de Apocalipse diz. Qual foi o motivo da queda de Satanás? E aqui nós vemos a origem do mal. Isso vai estar em Ezequiel capítulo 28 e o texto ele vai correlacionar com o rei de Tiro. Se nós formos olhar o contexto imediato de Ezequiel capítulo 28, a Bíblia está fazendo uma acusação ao rei de Tiro, mas se nós olharmos para o aspecto profético e simbólico do que o texto está dizendo, nós percebemos que tem citações de coisas que o rei de Tiro nunca viveu, porque já era uma alegoria da queda de Satanás, e nós vamos ver isso juntos. Então, Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12, o texto diz, Filho do homem, entoie esse cântico fúnebre ao rei de Tiro e transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. E aqui nós podemos entender que ele não estava falando de um homem a partir do momento que ele traz sobre um modelo de perfeição. E ele continua, estava no Éden ou jardim. Então sabemos que o rei de Tiro nunca esteve no Éden ou no jardim. Nós podemos começar a perceber essa manifestação simbólica de Deus se referindo àquele que caiu. Então, verso 13, estava no Éden, no jardim, e as suas roupas eram enfeitadas com pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólio, ônix, jaspe, safira, berílio, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre ouro mais pura, foram-lhes entregues no dia que você foi criado. Verso 14, eu escolhi e ungi como um querubim guardião. Então, mais uma vez, nós sabemos que ele não estava falando de um homem, ele está falando de um querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Então, novamente, nós vemos esse conceito sendo reafirmado, onde Deus ele cria o universo em harmonia, até o momento em que foi achada maldade. E o seu rico comércio, ele continua, levou à violência e você pecou. Por isso eu o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Verso 17. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei na terra e o expus ao olhar dos reis.
querubins. Você profanou os seus santuários com seus muitos pecados, o seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você o fogo que o consumiu. Reduzi as cinzas no chão à vista de todos os que observam. Todos os que conheceram estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não existirá mais. Então, se nós olharmos aqui para o texto, quando a Bíblia traz sobre essa condenação, ela traz sobre um querubim, um anjo do Senhor que foi colocado a uma alta posição e era irrepreensível, mas nele foi achado maldade. E aí aqui no verso 17 o texto vai dizer que o coração dele se encheu de orgulho por causa da sua beleza e a sua sabedoria o corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei na terra e o expus aos olhares dos reis. Então, a gente vê aqui a exemplificação da corrupção, a primeira corrupção antes da criação do homem, que é a queda de Satanás. Por que Satanás caiu? Pelo orgulho que ele mesmo se submeteu. Se nós falamos de anjos e Satanás era um anjo, nós precisamos entender que os anjos, eles também eram dotados de personalidade, de vontade e de intelecto. Nós conseguimos olhar na Bíblia todas essas coisas acontecendo. Então, Satanás, através do intelecto, tentando conduzir a humanidade ao pecado através do seu próprio desejo, e nós vemos o texto dizendo aqui que ele se corrompe por causa do seu esplendor. Então é um pouco disso que a Bíblia está dizendo. Uma outra ilustração da queda de Satanás nós vemos ali no livro de Isaías, no capítulo 14. Aqui o texto ele não mais faz uma referência ao rei de Tiro, mas uma referência ao rei da Babilônia, e ele traz exatamente o mesmo contexto, o contexto da queda de Satanás, onde ele vai dizer ali em Isaías 14, a partir do verso 12: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Em algumas versões vai dizer estrela da manhã, filho da alvorada. Então, mais uma vez, o texto correlacionando anjos com estrelas e diz: você foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos demais anjos. Dominarei no monte dos deuses, no lugar distante ao norte. Verso 14 diz: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. E aí aqui o texto traz a sentença no verso 15. Em vez disso, você será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Então, se nós formos recapitular tudo aquilo que nós já falamos, nós vemos que Deus criou a humanidade em harmonia. Ele cria os seus anjos, ele cria os querubins, mas a partir da corrupção do coração de Satanás, que se envaideceu, ele se viu como uma estrela brilhante e esplendorosa. Ele disse: eu colocarei um trono acima das estrelas e eu subirei ao mais alto monte e serei como o Altíssimo. Antes da criação do homem, nós vemos aqui então o primeiro pecado ou o surgimento do mal, que parte de Satanás tentando se colocar no lugar de Deus ou em igualdade com Deus, e isso resultando em condenação. Então, de novo, Deus criou o universo em harmonia, mas o pecado gerado por Satanás trouxe a existência ao mal. Tá fazendo sentido até aqui? Então nós não falamos ainda sobre a entrada do mal na humanidade, mas aqui nós já estamos falando sobre como o mal surgiu. Então, se você quer a resposta dessa pergunta, o mal surgiu a partir do primeiro pecado, onde ele corrompe o plano original de Deus, que foi Satanás se envaidecendo, tentando se colocar no lugar de Deus e sendo lançado fora. Como nós vimos ali em Apocalipse, terça parte dos anjos que também se corromperam com esse mesmo formato de pensamento foram lançados em terra. Tá fazendo sentido até aqui? Então, beleza. Aqui nós já entendemos que os anjos, eles possuem vontade própria, emoção, razão. Isso inclui Satanás. Satanás, ele exerceu a sua vontade ao demonstrar esse desejo de subir aos céus e de se igualar a Deus. E é curioso que essa tentação
de Satanás. Esse desejo dele é revelado quando ele tenta Jesus. Então, se nós olharmos ali em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia vai relatar sobre Jesus sendo tentado, uma das tentações de Satanás é: se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra serão seus, porque eles foram dados a mim e eu a dou a quem quiser. Só que nós sabemos e nós conseguimos entender que, na verdade, Deus não criou o reino da terra para entregar a Satanás. Deus, ele criou para entregar ao homem, mas a queda do homem se submete e entrega esse controle a Satanás. Mas mais uma vez, nós temos essa revelação bíblica onde Satanás, ele busca adoração, querendo ocupar o lugar de Deus. E nós começamos a ver a partir daí o padrão da queda do homem com uma proposta: se você fizer isso, você será como Deus. Tá fazendo sentido até aqui? Então, basicamente, nós entendemos que Deus, ele criou o universo em perfeição, mas que Satanás, na sua corrupção, buscou ser igual a Deus e foi lançado fora. Lá em João capítulo 8, verso 44, Jesus vai dizer que Satanás é homicida desde o princípio e que ele não se firmou na verdade. Então ele foi criado para andar na verdade, mas ele não se firmou nela. Então ele foi o primeiro a pecar e também o primeiro a estimular o pecado. Olha o que o texto diz. João capítulo 8, verso 44. Pois são os filhos de seu pai. Então Jesus, ele estava trazendo uma exortação, se vocês se lembram desse texto, onde ele revela aos fariseus, eles estão questionando: pô, mas nós somos filhos de Abraão e tudo mais. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras de Deus. E aqui ele traz a palavra de correção dizendo: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui ele está trazendo que ele é assassino desde o princípio. Em algumas versões vai dizer, ele é homicida desde o princípio, porque o salário do pecado é a morte. Então Satanás, ele é colocado como aquele que gera a morte, mas que ele sempre odiou a verdade e quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter. Então aqui a gente consegue ver a Bíblia trazendo a manifestação de Satanás como uma ação contínua, não no passado. Então ele não diz porque ele odiava a verdade, mas ele sempre odiou a verdade, ele foi assassino desde o princípio. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8, o texto vai dizer que o diabo, ele vivia pecando desde o princípio e ele segue pecando porque essa é a sua nova natureza pecaminosa. 1 João capítulo 3, verso 7, o texto vai dizer: filhinhos, não deixem que ninguém engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Verso 8, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, a obra redentora de Jesus, que é nos tirar de um império de trevas e nos trazer ao reino de luz, acaba com essa condenação. Mas nós podemos ver aqui, no tema central, que é a origem do mal, que Satanás, ele peca desde o princípio. E verso 8 ali, ele diz que ele peca desde o início e ele continua ali dentro desse formato. Então nós podemos ver que Satanás, ele se submeteu a uma natureza pecaminosa a partir da sua queda. Então a gente consegue ver desde a tentação de Jesus, desde todos esses textos de Ezequiel, de Isaías, de Apocalipse, a queda, o surgimento do mal a partir do pecado. Mas o pecado de Satanás de querer ser igual a Deus. Beleza? Fez sentido até aqui? Porque a partir de agora nós vamos falar sobre como esse pecado ou como a origem do mal afeta o mundo em que vivemos, afeta as pessoas, afeta o nosso corpo, afeta as enfermidades. Então, partindo desse plano de fundo que o mal, ele surgiu a partir da entrada do pecado, que foi a corrupção e a soberba de Satanás, nós vemos ali, a partir disso, a história da criação. Se você está com a Bíblia aí, então eu quero te convidar
convidar a abrir em Gênesis capítulo 1, onde nós vamos ver o relato e a história da criação. Gênesis capítulo 1, então, o princípio de tudo, a explicação para tudo, nós vamos ver que Deus, assim como em seu plano original, ele criou aquilo que é bom, mas a liberdade que Satanás tinha, ele permitiu que se corrompesse e gerasse pecado. Nós vamos ver aqui na criação que não há nenhum versículo onde diz que Deus ele criou aquilo que é mal. Muito pelo contrário, Deus ele via o vazio, ele preenchia com a sua presença e criava aquilo que é bom. Nós vemos um padrão na criação que Deus ele vê algo vazio e ele preenche com a sua beleza e a sua bondade. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então aqui Deus ele não cria as trevas, ele cria a luz e a luz dissipa as trevas. Jesus ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo, e ninguém pode pegar uma candeia e colocar ela debaixo da cama. Muito pelo contrário, coloca em um lugar alto para que ela dissipe toda a escuridão. Nós vemos Deus vendo um vazio de escuridão e ele preenche esse lugar com luz. E aí o texto vai continuar dizendo no verso 5: Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo e as ficaram por cima. E assim foi. Verso 8: ao firmamento Deus chamou de céu, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Então nós vemos aqui Deus ele criando primeiro a luz, depois Deus ele faz a separação ali dos céus, e aí aqui a partir do verso 9, Deus vai diz: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares o conjunto de águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação e de plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão a semente de acordo com a sua espécie, e as árvores cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Então tudo aquilo que Deus cria, o texto relata: Deus viu que ficou bom, porque Deus ele vê algo vazio, ele preenche, e Deus cria as coisas boas. Até aqui nós vemos uma terra não corrompida, onde ela reproduzia a essência e a natureza de Deus, livre de pecado, mesmo que pecado já existisse e houvesse uma natureza corrompida com a queda de Satanás, isso não tinha afetado a humanidade. E aí aqui nós começamos a ver a partir do terceiro dia. Então Deus ele criou a luz, Deus ele criou a separação ali das águas, Deus ele criou o céu, e aí ele começa a preencher todos esses lugares que ele foi criado. Então nós vamos ver, e até um padrão ali, se você quiser entender melhor a criação. Primeiro Deus cria dia e noite, depois Deus cria ali o céu, depois ele faz a separação entre terras e águas, ele começa a preencher esses lugares. Então no quarto dia ele vai criar os astros, o sol, a lua, e ele preenche o céu que ele criou. No outro dia, Deus ele vai criar as aves do céu, e aí ele preenche ali aquele lugar que ele criou. Então ele separou noite e dia, agora eu preencho com os astros. Eu separei o céu aqui, então agora eu preencho com aves. Eu separei as águas, eu separei a terra, então agora eu preencho com animais. E em tudo isso, o texto vai dizer que Deus olhou e disse que ficou bom. Pulando um pouco mais para frente, então eu quero ler com vocês ali a partir do verso
verso 25, onde a Bíblia vai dizer: Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, os demais seres vivos de acordo com a sua espécie, e Deus viu que ficou bom. Verso 26, então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele peixes do mar, aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Então aqui nós vemos o que nós chamamos de mandato cultural. Deus, ele cria todas as coisas e por último ele cria o homem e diz: exerçam domínio sobre todas essas coisas. Verso 27 vai dizer: Deus criou o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse, mandato cultural: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que dou a vocês as plantas que nascem na terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos e sementes, e elas servirão de alimentos para vocês. Dou a todos os vegetais o alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os animais grandes da terra, e as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então, quando nós olhamos para o relato da criação e nós vemos ali que no sétimo dia Deus descansou, nós entendemos que Deus, ele criou as coisas boas. Ele viu aquilo que era vazio e ele preencheu. E aqui não tem um relato de Deus criando aquilo que é mal, porque Deus, em sua essência, ele é amor, ele é bom, mas na sua bondade ele também cria a liberdade de escolha, e a partir daqui nós começamos a ver o relato da queda. Então, recapitulando tudo que nós vimos que Deus criou o universo em harmonia, nós vimos que Satanás, na sua corrupção, ao tentar ser como Deus, ele é lançado fora, ele desce como um raio, ele é afastado de Deus, ele continua continuamente a pecar. Então nós vemos o surgimento do mal a partir da queda de Satanás, mas nós vemos Deus criando uma natureza boa, e mais do que isso, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Até aqui, a criação, ela era 100% pura, ela era boa porque ela reproduzia a essência do Criador. Em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre a criação da mulher. Então ela está dizendo que Deus, ele forma o homem do pó da terra. O homem, ele era feito de corpo, mas o Espírito sopra em suas narinas o fôlego de vida. Então Deus, ele torna o homem alma vivente. E aqui existe um fator importante de nós entendermos que nós somos seres tripartidos. Até esse momento da criação, antes do sopro, nós éramos apenas corpo. Então nós precisamos entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então o espírito é aquilo que nós somos, a alma é as nossas emoções e personalidades, e o corpo é aquilo que nos carrega. Então nós temos um corpo, nós habitamos em um corpo, nós temos uma alma, mas nós somos um espírito que reproduz a natureza de um Deus criador. Então, Deus, ele nos fez perfeitos, ele lança um mandato cultural para que o homem multiplique aquele padrão que ele criou. E aí aqui, em Gênesis, no capítulo 3, nós começamos a entender como que essa queda e esse primeiro pecado e a criação do mal chegou até a humanidade e o corrompeu. Gênesis, no capítulo 3, vai dizer a partir do verso 1, ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam do fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela também. A partir desse momento, nós vemos o relato da queda. Mas é importante nós entendermos o padrão. Vocês se lembram que a serpente aqui citada no texto de Apocalipse que nós lemos é Satanás. Nós vemos que o texto diz que ele era a serpente que estava no Éden desde o princípio. Mas nós vimos também que Deus ele criou o universo em harmonia, mas Satanás pela sua cobiça caiu, porque ele quis se colocar acima de todos os anjos, de todas as estrelas, e ele quis ser igual a Deus. Satanás ele continua no seu pecado, agora tentando destruir o plano original de Deus, que era ensinando a humanidade a cometer o mesmo erro que ele cometeu. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a tentação de Satanás não foi simplesmente que a mulher comesse do fruto ou que o homem comesse do fruto, mas que a humanidade fizesse a mesma coisa que ele fez, tentasse se colocar no lugar de Deus. Então o texto diz que Satanás diz para o homem e para a mulher: Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E a humanidade, o homem, a mulher comem do fruto entendendo ser como Deus é uma boa ideia, quando não era. A partir desse momento, nós vemos não apenas a origem do mal, mas o que nós chamamos de pecado original, que é a entrada do mal na humanidade. A partir desse momento, Adão e Eva, que eram o padrão original da criação de Deus, tornam-se uma geração corrompida, e como eles são os moldes para a criação de todos os demais, a partir daí o fruto da criação é pecadora. E é por isso que o texto bíblico diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, porque a partir desse momento a natureza humana, a natureza da terra, a natureza da criação conhece o pecado e é corrompida pelo mal. E essa corrupção atinge todas as áreas. Se nós somos corpo, alma e espírito, a corrupção atinge corpo, alma e espírito. Corpo corrompendo os nossos corpos, trazendo morte e enfermidades. Alma corrompendo as nossas emoções e os nossos desejos. E espírito nos separando de Deus. Então, a partir do pecado original cometido pela humanidade, nós somos separados de Deus e nós provamos de corrupção em corpo, alma e espírito. Então, se nós pudéssemos fazer um grande resumo, essa é a origem do mal. Deus criou o universo perfeito, mas a partir da corrupção e de querer ser como Deus, Satanás cai, mas a partir da criação do homem, Satanás ensina a humanidade ao mesmo pecado e o homem cai nessa. Então é um pouquinho disso que nós vemos no relato da queda. Deus ele deu ao homem o direito de escolha, mas ele escolhe essas consequências. O homem ele é corrompido em corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos que Deus já tinha um plano, porque o mesmo texto onde fala sobre a queda do homem e a sentença para a serpente, para o homem e para a mulher, ele também já traz uma promessa dizendo: a partir da mulher virá um fruto e ele pisará na cabeça da serpente. Ele pisará na serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós já vemos também Deus trazendo o seu plano de redenção. Isso não é motivo para nos chatearmos a entrada do mal, porque nós sabemos que Deus ele já preparou uma redenção. Isso vai estar escrito lá em Romanos, no capítulo 12, capítulo 5, a partir do versículo 12. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí comigo, rapidinho. Romanos, capítulo 12, verso 5. Atos na minha Bíblia não acaba aqui. Peraí que falta uma página.
Já foi. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, o texto diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual era um tipo daqueles que haveria de vir. Verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque por um o pecado veio e veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então o texto está dizendo que assim como o pecado original ele gerou corrupção, a salvação a partir de Jesus gerou salvação a todos. Vitor, por que isso é importante? Porque nós podemos entender a partir da queda do homem, a partir da queda de Satanás, um padrão de origem do pecado, o padrão de origem da corrupção e também o padrão de salvação de Deus. Porque se Deus ele não criou aquilo que é mal, mas ele criou o que é bom, e a liberdade de escolha de Satanás, do homem, permitiu gerar-se aquilo que é mal, a liberdade de escolha e a fidelidade de Jesus reestruturou todas as coisas. E nós vemos esse padrão porque Satanás primeiro, ele desejou ser como Deus. Ele caiu. Ele continuou pecando, ensinando a humanidade a ser como Deus. E a humanidade também caiu. Mas na sua terceira tentativa, ele se deparou com um padrão perfeito. Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele tenta Jesus. E ele diz, se você é mesmo filho de Deus, então transforme essas pedras em pão. Mas Jesus, ele sabia quem ele era e responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E Satanás, mais uma vez, ele tenta entregar ao homem algo que ele já tinha. Se ora ele diz, vocês serão como Deus, mesmo o homem já tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele se vira para Jesus e diz, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Mas Jesus já sabia da sua filiação e sabia que ele era Senhor sobre todas as coisas. Ele mesmo disse, eu vi o dia em que Satanás caiu como um raio. Jesus, ele era soberano sobre tudo e ele diz, não, apenas o Senhor Deus adorarás e somente a ele prestará culto. A partir disso, Satanás vai embora, os anjos descem e servem ao nosso Jesus. E aqui nós percebemos um padrão, que a grande maioria dos pecados é porque nós buscamos alguma coisa que nós não podemos ter, que é estar no lugar de Deus. E percebam isso, o mundo e o pecado e Satanás, ele sempre vai tentar nos oferecer algo que nós já temos. Ele vai tentar nos oferecer status, dizendo que a partir disso nós seremos amados, mas a verdade bíblica é que Deus já nos amou, mesmo antes de nós nascermos. A Bíblia vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o tempo todo, Satanás, ele vai tentar nos colocar propostas de algo que nós já temos, como ele fez com Adão e Eva, mas o padrão de Jesus nos revela aquilo que nós já recebemos do Pai. E mais uma vez, se nós somos corrompidos em corpo, alma e espírito, o padrão de Cristo é nos restaurar com corpo, alma e espírito. Como isso acontece? O pecado original trouxe corrupção ao nosso corpo, trazendo morte.
O pecado original, ele trouxe corrupção à nossa alma nos desejos. E ele trouxe corrupção no nosso espírito, nos separando de Deus. Mas Jesus, na sua restauração da humanidade, ele nos reconciliou com Deus e trouxe cura ao nosso espírito. Ele nos reconciliou, dando o Espírito Santo para vencermos o pecado e restaurou a nossa alma. Ele nos trouxe oportunidade de cura física, restaurando os nossos corpos. E isso tudo em parte porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a Bíblia vai dizer que assim também é na ressurreição dos mortos, porque se semeia um corpo corruptível, mas será ressurreto em incorrupção, semeia-se desonra, mas ressuscita em glória. Quando Jesus voltar, semeia-se em fraqueza, mas ressuscitará em poder. Semeia-se em corpo natural, mas ressuscitará em corpo espiritual. Não podemos negar a existência do mal, porque nós pecamos e isso nos afastou de Deus. O padrão original era que nós fôssemos perfeitos e vivêssemos em harmonia como Deus criou. Mas a partir da escolha, da soberba e do pecado, houve a queda, a entrada do mal do mundo. Mas a história não acaba aqui. Jesus, ele tinha um plano para nos salvar. Ele restaurou todas as coisas. Ele nos reconciliou com Deus e ele nos tornou seus filhos novamente. Mas o texto ali em João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Então essa é a história do surgimento do mal, mas ela não acaba aí. Essa história acaba na restauração do plano original de Deus, que é a criação de um mundo sem maldade. Nós só alcançamos essas coisas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Faz sentido? Foi útil para vocês? Estão comigo aí? Então, se nós pudéssemos resumir, Deus criou tudo em harmonia. Satanás tentou ser igual a Deus e se corrompeu. A partir disso, Deus ele cria a humanidade também em harmonia. A humanidade tenta ser como Deus e controlar todas as coisas, e a humanidade também cai. Mas Deus ele traz o padrão perfeito através de Jesus, que não quis ser como Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá em Filipenses que, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser como Deus era algo que devia se apegar. Antes mesmo assumiu a sua forma de servo, semelhante à figura humana. E por isso, Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual no nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam, por um lado uns queriam ser como Deus, por outro lado, na restauração, aquele que era Deus abriu mão da sua glória, se fez homem, morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que nós tivéssemos vida em Deus. E mais, perante esse nome, no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Importante, o pecado ele existe, mas a Bíblia vai dizer, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, porém, Cristo é o advogado que defende a causa de vocês. Satanás é o acusador, mas a partir da obra redentora de Cristo, assim como Jó, que Satanás ele foi diante do Senhor tentando trazer acusação, a partir do sacrifício de Cristo, não existe mais esse processo, porque quando Satanás ele tenta ser o acusador daqueles que foram salvos por Cristo, ele se depara com aquele que está sentado à direita de Deus, que é justo e justificador, o nosso advogado fiel, onde sempre que é levado uma dívida de pecado, Jesus diz, eu já paguei. Ah, mas eu caí aqui hoje, Jesus diz, eu já paguei. Ah, mas eu caí dessa outra forma, Jesus diz, eu já paguei essa dívida. Vocês foram semeados através da morte, mas eu trouxe e vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus é o plano perfeito de salvação. O mal existe,
mas aquele que venceu a morte, ele vive em nós. Amém? Vamos orar para terminar a nossa live e antes disso só alguns recadinhos. Então essa foi só a primeira que a gente fez. Eu espero que tenha sido relevante para vocês. Nas próximas quintas-feiras até a DunamisCon nós faremos mais lives, então se conectem com a gente e mais uma vez. A partir desse domingo estamos iniciando uma nova série na nossa igreja em relação ao Setembro Amarelo. Então nós vamos falar sobre a cosmovisão bíblica, a saúde mental e de novo, há muita ciência, ela só nos aproxima de Deus. A pouca ciência até pode nos afastar dele, mas se a ciência é a origem da criação, é a busca pelas respostas e Deus é o criador de todas as coisas, há muita ciência só nos aproxima dele. É por isso que nós podemos seguramente em um culto falar sobre psicologia, falar sobre cosmovisão bíblica e sobre o plano perfeito de Deus para que nós vivamos de maneira plena. Então, nos próximos 4 domingos, nossa série de Setembro Amarelo com psicólogas, com pessoas super capacitadas para falar o que Deus tem para a criação e o seu padrão perfeito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, nós te agradecemos por essa noite. Senhor Jesus, nós já te agradecemos pela DunamisCon. Nós sabemos que é um tempo maravilhoso e profético que nós viveremos. Mas, Senhor Jesus, nós também te agradecemos por essas lives de aquecimento. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações e que a tua palavra de redenção, o teu plano de salvação possa arder em nós todos os dias. Para que nós vivamos, ó Pai, com um coração e com um estilo de vida que te agrada, sabendo que o Senhor já pagou o preço e que nós temos salvação em ti. Jesus, que nós tenhamos ousadia para provar das curas físicas, espirituais e emocionais e que nós não vivamos como aqueles que não te conhecem e que vivem no pecado, mas que nós vivamos em santidade para honrar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor venceu a morte, é mais poderoso e aquele que pecou e aquele que caiu, a serpente do jardim, ela já está condenada, porque o fruto da mulher, ele pisou na cabeça da serpente e nos trouxe salvação. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua salvação. Nós entregamos mais uma vez as nossas vidas aos teus pés. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor fez. Uma ótima noite a todos. Nós te agradecemos, Jesus. No nome de Jesus, amém. Então, queridos, é isso que nós tínhamos para hoje. Então aguardem, porque na próxima semana tem mais live de aquecimento da DunamisCon. Se você vai para a DunamisCon e não está em um grupo específico, quer se conectar com a nossa caravana, então mande uma mensagem no direct. A gente vai apoiar, a gente vai ter essa facilitação. E a DunamisCon é só uma das conferências que nós participaremos juntos nas caravanas da DM Church. Deus abençoe vocês, ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.